E eu sempre me dedicava. Então, assim, pegava o processo, era a sentença de mais rápido possível. Então, eu buscava ser a juíza célere. Foi como assim, Deus, e agora? Agora é com Deus. Então, eu ouvi a voz do meu pai, agora eu quero ouvir a voz de Deus. Sim. Como se lá fora eu fosse uma autoridade, lá dentro de casa eu estava sendo uma autoritária. Falei, Deus, eu arrependo de não ter te visto antes. Uau. Não ter visto antes. Quando eu descobri que no livro da Bíblia tinha um livro que chamava Juízes. E aí em Cânticos ela vem cantando a vitória. E nessa parte ela fala que ela deixou de ser juíza para ser mãe. Hello, pessoal! Que alegria tê-los aqui conosco para mais um episódio do nosso CaroCast. Hoje teremos um episódio incrível. Chamei uma grande amiga que conheço ela de longas datas, né? Antes mesmo de converter, e eu também já conhecia a sua família de uma maneira diferente. Sim. Hoje, mas é uma mulher que eu admiro muito, uma pessoa que tem crescido em fé e na palavra de Deus. Amém. E que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Ela costuma se intitular como ex-juíza, mas para mim vai ser sempre juíza. Não existe isso de ex-juíza. Então ela juíza, escritora. Olha aqui. Olha isso, pessoal, fui abençoada, recebi esse presente maravilhoso, que eu vou ler com muito carinho, que eu fiquei muito feliz que nasceu mais um filho, né? Mãe de três agora. E tem muita coisa especial para compartilhar com a gente, então quero muito agradecer a presença da Dayana, né, escritora agora, famosíssima. A fase agora é escritora. Profeta que ela tá no podcast, gente, que daqui uns tempos, só Jesus. Amém. O best-seller já tá aí. Best-seller. Aí eu vou lembrar do episódio da Dayana. Você foi no CaroCast, lembra de mim? Caro, seja muito bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, tá dedicando seu tempo, seu talento, seu conhecimento aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz em recebê-la. Amém. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né, com seus ouvintes e participar desse projeto incrível que Deus colocou no seu coração. Nós estamos no 35º episódio. Exatamente. Isso é incrível. E vamos aí, né? E não fica falando que a gente conhece de longas datas. Não tô entendendo. Né? Somos tão jovens. Tão jovens, de longas datas, como assim? Mas realmente, a minha última sentença, na verdade, eu acho que talvez foi a primeira para um novo passo, né? Mas forte, gente. O título do livro dela é Minha Última Sentença: Como Deixei de Ser Juíza para Ser Mãe. Bom, inclusive, né, a Dayana veio aqui para compartilhar um pouco da sua história com a gente, e eu quero começar do início. Quero que você conta pro pessoal aí quem é a Dayana, se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória até os dias de hoje. Quem eu sou, de onde eu venho, de onde eu vou. Essa, na verdade, foi essas 3 perguntas decisivas nos meus 40 anos, né, que eu questionei isso e foi quando eu encontrei, foi um encontro com a verdade, né, a verdade que libertou. Então, mas a Dayana, né, ela vem, hoje eu tô com 43 anos, né, eu falo que hoje eu sou filha amada do pai, né, amém, casada com o Danilo. Sou mãe da Liz, do Lorenzo. A Liz hoje está com 10 anos, o Lorenzo com 8. E hoje estou na fase escritora. Tá vendo? Eu falo hoje servindo a Deus aonde Ele me direcionar. Isso. Antigamente você me perguntasse quem você é, eu respondia, eu sou juiz e tal, né? A gente tinha um título ali, não por pretensão, eu sempre falo isso, mas era o que eu era, assim, eu me identificava, não, eu sou juíza, eu sou professora também, tinha um curso preparatório para concurso, depois eu falava que eu era mãe, depois eu falava que eu era casada. E aí Deus a ordem era toda nessa ordem, reestruturou. E um dia que eu li em um livro de Juízes, quem era Débora, a juíza Débora, e a Bíblia, na versão que eu li, falava assim, que ela era profetisa,
esposa de Lapidote, e ela servia a Deus como juíza naquele tempo. Então, a primeira... A sequência que eu entendi, assim, né? A lógica da sequência importante que nós precisamos identificar, quem nós somos em Deus. Então, eu entendi, gente, quem eu sou em Deus? Então, antes eu me identificava, eu sou juiz. Não, primeiro eu colocava uma função na frente. Hoje eu não, eu sou filha amada, né, do pai. E aí depois vinha o marido dela, Lapidote. A gente nunca mais ouve falar desse cara na Bíblia. Então vem o esposo. Eu sou casada com Danilo. E depois eu sirvo a Deus onde ele me mandar, como uma mãe, né, como uma profissional, um escritor, uma juíza, um advogado, uma empresária, né, onde ele nos direcionar a servir. Mas a gente precisa ter essa identidade revelada, né, uma sequência muito importante revelada. E aí a Dayana vem, né, nessa idade hoje, eu venho de Uruana, minha terra natal. Fiquei lá até por volta de 8, 9 anos, quando a gente mudou para Goiânia. E sempre, meu pai, assim, sempre muito mentor, né? Ele sempre direcionava pelo histórico dele, que ele vem de uma família muito humilde, daqui de Goiânia, e ele muda a vida dele a partir dos estudos. Então, assim, toda a trajetória de vida dele vem a partir dos estudos sendo mudada. E eu tinha uma história muito parecida com a dele, assim, de caminhada. E aí eu vou contar um pouquinho para fazer entender. E ele passou num concurso na época, em 70, década de 70, que era concurso de fiscal de rendas. E ele tinha 23 anos. E na época era o concurso mais concorrido que tinha, mais difícil, enfim. E eu também, aos 23 anos, passei no concurso para magistratura, né? Então, aos 23, depois a gente muda para Goiânia e tal, com todo o direcionamento, eu fui e passei no concurso para juíza, na época, a juíza mais nova do país. Uau! Tinha 23 anos de idade. E a vida seguiu, fui mentora de muitos concurseiros, né? Tivemos aí muitas aprovações nessa área. E eu Você também montou um cursinho preparatório? Preparatório. Assim, com revelação, eu falo revelação divina também, porque era algo realmente muito inovador na época. Tanto é que depois muita gente começou a fazer isso no Brasil todo. E nós somos pioneiros nessa área na época. E eu segui fazendo isso e tal, e no meio do caminho eu caso, né, com os meus 28 ali mais ou menos, encontro ali o Danilo e a gente, né, tivemos essa união. Hoje eu entendo que é união de propósitos, né. Então, até na sua vida, foi primeiro juíza, depois o casamento. Depois os filhos. Depois os filhos. E depois o encontro. O grande encontro. E é engraçado, eu falo assim, parece que eu nunca projetava, não foi pela criação, porque minha mãe, meu pai, casados até hoje, tal, não tive uma influência ruim de casamento, mas inconscientemente eu não projetava casamento, eu não projetava esse sonho, assim, de família, não sei. Será que é de quem faz direito? Pois é. Eu contei no podcast, inclusive, passado. Você revelou isso? Não, eu revelei, porque assim, nós somos 3 mulheres, né? Minha mãe teve 3 filhas mulheres. E aí minhas irmãs casaram novas e tudo mais, e eu fazia faculdade de Direito, e eu falava pra minha mãe o seguinte, a senhora já fez parte ali, já fez 2 filhas casarem, já tem netos, não conta comigo. Fique satisfeita. Não conta comigo, eu não vou casar. Eu vou passar no concurso de juíza. Olha, e a gente vai viver viajando. É pronto, isso que eu vou fazer na minha vida. Meu plano é esse. Aí, como tudo na minha vida é assim, Deus falou assim: os meus é esse. Vem cá. Legal o seu plano, né? Muito bom. Só amassa e joga fora. Casei com 22 anos. Oi, olha. Formei com 21, foi o prazo de formar. O máximo deu pra passar na OAB. Gente, assim, deu prazo da OAB. Foi só a OAB advogar ali, eu já tava casada. Casei com 21 e aí depois com 24 já fui mãe, que eu também falava que eu não ia ter filhos. Não ia ter filhos. Então, pra você eu até não discursava, entendeu? Não tinha um discurso assim, não vou e tal, mas não fluía do meu coração natural, assim, né? O ter o relacionamento, ok, mas assim, o pensar ter filho, não sei, não, parece que a projeção era, não, quando eu entrei no concurso, inclusive, antes disso eu fui escrevente, eu passei no concurso no início da faculdade, passei no concurso de escrevente do tribunal, então eu aprendi tudo lá dentro. E aí, o meu projeto de vida era ser presidente do Tribunal de Justiça, era o sonho de carreira. E eu falo assim, até no livro, eu falo, gente, parece que as coisas caminhavam para aquele destino.
Com certeza, porque eu tenho espírito de liderança, assim, então eu gostava de pegar, de fazer, de acontecer, você tem também. A gente sabe onde que a gente vai. Então, sabe? Então, assim, só que do meio pro final, ali, né, que eu fui pro fim da carreira, assim, na minha... eu fui entendendo que eu fui saindo dos administrativos, sabe? Sim. Dessas atribuições, assim... Porque parecia que já estava tendo uma confusão. Estava tendo uma confusão na minha mente. Mas eu ainda não entendi o que era. E eu sempre muito dedicada. Então, assim, pegava o processo, era a sentença de o mais rápido possível. Então, eu buscava ser a juíza célere, né? E eu estava ganhando esses títulos, inclusive, no CNJ, de produtividade e tal. Quando, nos meus 40, eu falo, meu Deus, e aí? E essa verdade... Mas descobri. Me conta, volta lá em Uruana. Lá na Uruana. Uruana, terra da melancia. Muito orgulho. Voltando lá, você veio de uma família cristã? Minha mãe, sim, católica, né? Eu falo de rituais católicos. Mas fiz todos os rituais ali de primeira Eucaristia, Crisma, né? Isso a gente seguiu. E eu lembro sempre da minha mãe com a Bíblia aberta no Salmos 91. Certo. E interessante, Caro, que eu falo assim, mãe, se tivesse lido a Bíblia toda, a gente tinha sido arrebatado, porque a fé dela e, né, nessa palavra do Salmo 91 livrou a gente tanta coisa. Porque assim, a gente não tinha problemas financeiros, porque meu pai, né, nessa carreira dele, ele era estável financeiramente, concursado, minha mãe era professora, inclusive foi minha professora. Mas teve um período, eu falo, de densa escuridão na nossa vida, né? Eu já estava ali por volta dos 8 anos, mais ou menos. E nesse momento específico, que foi quando eu fiz uma retrospectiva, nesses 40 anos, com os meus filhos, eu fui vendo o que eu tinha acontecido comigo aos 8 anos, porque a Liz estava exatamente com 8. E a gente estava vivendo agora, né, nesse momento aqui com a Liz, uma acusação, eu falo talvez uma acusação, que era mais sobrenatural, que eu estava começando a abrir os olhos para enxergar isso. E ela, inclusive, falou uma criança de 8 anos de idade, falou em suicídio. Então, assim, foi muito forte. E quando ela falou isso, Deus me trouxe uma visão. Eu ainda não entendia como era esse falar com Deus, né? Porque parece que, assim, a vida seguiu, tudo certo aconteceu. Eu falo assim, minha vida, não tem, como diz, a gente tem as erradas, né, irmã? Mas, assim, profissionalmente, né, nessa parte de carreira, de tudo aconteceu. Eu plantei e colhi. Né? Princípio bíblico. Mas essa parte espiritual tinha alguma coisa acontecendo. E a Liz, nesses 8 anos, ela revelou isso e aí eu fui entender que eu estava vivendo alguma coisa que não foi diagnosticada, uma depressão, mas era uma vontade de não viver. Mas eu não falo de que era uma vontade de morrer, mas era uma vontade de não viver, não sei o que é pior. E aí, quando ela revelou isso, Deus me trouxe a memória da Ana de 8 anos. E onde a gente estava, essa infância minha. E nesse momento em específico, meu pai, eu tinha uma crise de falta de ar que ninguém entendia o que era, a gente lá em Uruana. E eu começava a ter umas crises e ficava roxa. E eu ficava roxa e minha mãe corria, meu pai ligava meu pai para me trazer para Goiânia e não sabia o que era e chegava aqui e não tinha nada. Aí passava por neuro, por psicólogo, tudo quanto era tipo de médico e voltava sem resposta. Aí minha mãe começou a levar benzedeira, né? Tudo. Na parte espiritual e tal. E ele sempre frustrado, sem resposta. Meu pai ficava muito nervoso com isso. E minha mãe conta, agora depois de adulta, eu nem sabia disso na época, que meu pai um dia chega e fala lá, né? Numa mesa, lá num bar, não sei. E ele fala, o que minha filha tiver, que passe pra mim, que eu sou forte, que eu aguento. Carol, 30 dias depois... Meu pai deu um tiro no ouvido. Mesmo? E eu nunca mais tive nada. E essa lembrança, assim, isso ficou muito obscuro. Na época não se falava sobre depressão, na época não se falava... Ele estava sofrendo sozinho. Ele entrou em depressão e aquilo foi sufocando. E meu pai muito bem sucedido, resolvido, né? Só que a parte espiritual, a gente não trabalhava isso dentro de casa,
sabe? A gente não ia pra igreja muito, então eu tinha os rituais, mas não era. Mas a minha mãe sempre orava esse Salmo 91 pedindo livramento. Meu pai saiu andando, o projétil, né? Tecnicamente falando, o projétil, ele saiu de um lado, atravessou o crânio. Nossa. Meu pai saiu de casa andando, conversando, sangrando muito, né? E eu tinha uns 8 anos, eu sei que eu saí fora, eu tenho vagas lembranças, assim, desse episódio, né? E eu lembro de ir para fora de casa e ficar meio que orando, pedindo alguém, não sabia como era, né? Mas eu falava, não, meu pai vai voltar, e passa assim uma meia hora, liga do hospital, ó, seu pai tá querendo falar com você e com a sua irmã, minha irmã mais velha, né? E a gente vai pro hospital. Meu pai conversando. E meu pai falava assim, hoje eu falo isso assim, de uma forma com uma cura tão maravilhosa, assim, que Deus me trouxe, porque antes eu falava, eu já chorava. Falava, eu já chorava, mas assim, e ele falou, ó, papai vai e não vai voltar mais. Então, assim, vocês precisam se cuidar. Eu acho que teve uma direção ali, ainda no fim, ele preocupado com a gente, né? Que ia ser dele e tal. Cara, incrivelmente, meu pai vive até hoje, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Né? E nessa questão de você falar assim, se era cristão ou não, a direção dele espiritual hoje é outra. Eu vejo hoje ele mais quebrantado, né? Nesse ponto. É aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, esse homem é bom demais, não tem jeito, vai pro céu. Minha mãe, você olha e fala, nossa, vai pro céu. Então, quem vai ou não vai, nós não estamos aqui para julgar. Né? Eu parei de julgar. Eu também. Parei. Então, nessa questão assim, de infância, eu tive, né, esse momento que depois me trouxe nos meus 40 anos. Isso foi exatamente aos 40 anos do meu pai. E era exatamente aos meus 40 anos que eu tive essa nova revelação. E aí, com a Liz e o Lourenço, eu estava vendo assim, que era como se lá fora eu fosse uma autoridade, lá dentro de casa eu estava sendo uma autoritária. Eu estava um pouco perdida, assim. Gente, mas sabe? Olha que incrível nisso, né? A Dayana contando aqui deu até um negócio aqui na minha cabeça, mas ontem mesmo eu tava assistindo um filme. Eu sempre dou indicação aqui, né, gente? Vou aproveitar e vou dar. Nossa. O filme que saiu do Brasil Paralelo, agora recente. Eu vou tentar lembrar o nome aqui pra vocês, mas é extremamente interessante. É um filme deles, produção do Brasil Paralelo, o primeiro filme deles que saiu. E eu comecei a assistir ontem e falar alguma coisa do inimigo, mostrando. Mas enfim, eu tava assistindo, eu tava fazendo uma análise. Muitas vezes a gente acredita que a função do inimigo é qual? Ele vai te derrubar. Não, gente, ele não vai fazer isso assim. Ele não vai. Ele vai fazer o quê? Muitas vezes, você sobe a lugares altos. Você é uma boa profissional, você pode ser extremamente qualificada. Ele te coloca em lugares assim, ó, te dá aquilo que às vezes o seu coração tem sede, né? Se tá no seu coração ali uma vontade extraordinária de crescer, de ser uma profissional que, né, traz um impacto na sociedade. Mudar a realidade. Ele pega essa vontadezinha que tem aí no seu coração, que por muitas vezes não é a vontade de Deus, ele pega essa vontade e ele atende essa vontade, né? Então, assim, a gente vê grandes casos aí de pessoas que chegaram em lugares altos nessa classificação de profissional, né? Talentosas, pessoas que subiram assim, mas que quando chegaram no topo, que caíram, né? Quando chegaram no topo ali, que viram que na verdade não tinha eu acho que é outra direção. Exatamente. E não é que estava errado. Até então. Isso que hoje eu falo para meus filhos, assim, não é que tá errado. Achamos aqui, ó, o nome do filme, Oficina do Diabo. Poxa. Não deixem de assistir, porque eu achei assim, não terminei ainda, vou terminar hoje, inclusive. Mas já vou assistir. É forte, porque é realmente o que as pessoas passam. Lá mostrava o desejo no coração de uma pessoa extremamente talentosa. Deus, ao meu ver, né, concede um talento, um dom para aquela pessoa. Então, e a pessoa, através daquilo ali, ela tem um sentimento, uma vontade de crescer, né? E aí, só que acaba indo para lugares errados. Mas o inimigo, já leu o livro do C.S. Lewis que fala Cartas de um Aprendiz? É um aprendiz do inimigo que ele começa a escrever cartas que ele fala sobre as maneiras que o inimigo age na vida.
É muito interessante. Segunda dica de livro aí, pessoal. E o filme relata basicamente isso. É o mais esperto que o diabo também. Né? É o inimigo falando assim, ó, como que ele atenta à humanidade, como que ele age na vida das pessoas. E aí a parte que até agora mais me chocou, que eu fiquei impressionada, foi a parte que ele pegou um cantor, o cara tinha um talento extraordinário, tocava violão, e ele pegou esse cantor, fez ele fazer um sucesso muito rápido, mas também fez ele cair muito rápido. Ele começou a ir pro caminho das drogas, do álcool, de festas e tudo, então ele gastou tudo que ele tinha ganhado em muito tempo e teve que voltar pra casa da mãe. E aí, como se fosse o inimigo chefão, chega pro estagiário e fala pra ele, fala assim, você fez tudo errado, você deveria ter deixado ele subir mais alto. Não. Você deveria ter deixado ele subir mais, ele ter chegado num nível de fama, num nível, assim, de, teoricamente, que a pessoa acha de riqueza, que na hora que ele caísse, ele não iria suportar. Então... assim, no meu caso, você vê assim, é como se fosse, na verdade, uma revelação num momento decisivo para falar para onde é agora a direção. Porque até então você não conhecia a verdade, mas tudo que você fez dentro da visão humanística, né, que a gente pode considerar, dentro do certo. Dentro do fazer o bem amar o próximo, né? Tudo, eu falo assim, eu era uma pessoa boa. Nossa, cheia de responsabilidade, de princípio e tal. Então, sei o que né, meus pais ensinaram. Só que numa fase que eu cheguei, foi como assim, Deus, e agora? Agora é com Deus. Então, eu ouvi a voz do meu pai, agora eu quero ouvir a voz de Deus. Sim. Né? E aí, a partir disso, você entendeu o que é todo o propósito. Hoje, eu já começo com os meus filhos assim, filho, você vai ser próspero, você vai crescer, você vai onde Deus te colocar, né? Onde Deus, então, eu só mudei essa parte de que eles vão também crescer, vão avançar, vão prosperar, mas com o temor do Senhor e entender onde que é o propósito. E talvez Deus tinha esse plano, né? A gente com tem que pensar até onde chegou e daqui para frente, qual foi essa reestruturação que eu vou te dar, para onde nós vamos, né? E eu só falo, Deus, eu só vou se eu estiver lá na frente. Só vou lá no pódio da Carol. Se o Senhor... Ou seja, Deus está aqui. Exatamente. Mas é isso que eu faço até na minha vida nos dias de hoje. Porque, assim... muitas vezes é igual você falou. Eu dei esse exemplo do filme que a pessoa já foi para lados errados, obscuros, mas acontece também da pessoa estar numa direção boa, com uma profissão boa e tudo, mas o que o inimigo quer? O inimigo, ele quer te manter ocupado. Né? Ele quer te manter ocupado. A função dele não é... Às vezes a gente pensa que a função do inimigo é fazer com que a gente não vá à igreja, fazer com que a gente... Não, a função dele é apenas colocar prioridades que não deveriam ser prioridades na sua vida. É isso. Ele quer tomar o lugar de Deus no seu coração, na sua casa, na sua família. A função maior dele é isso. Porque a partir do momento que ele inverte as prioridades na sua vida, automaticamente ele te afasta da igreja, você não frequenta uma igreja, você não escuta a voz de Deus. E então, não age, né? O querer, a Bíblia fala que o querer e o agir sejam de Deus. Então, hoje eu falo muito com o meu esposo, assim, antes era meio dissociado. Você tem uma vida cristã da igreja e lá fora, no trabalho, você é você. É isso. Deus não tá. Então, assim, nós estamos até lendo um livro que o Weber indicou, que é sobre isso, assim, você entender que, na verdade, onde você estiver, você é a igreja. Isso. Você tá lá, né, ou como juíza que seja, você é uma igreja ali do Senhor, um representante de Deus na terra. Então, na hora que você vira essa chave, e você vai falar, Deus, aonde que é que eu vou te servir hoje? Exatamente. Aonde que é? Né? Exatamente. Em qual canto agora, que é na parte, né, do mercado, que eles falam dos montes, né? A gente tem estudado muito sobre isso também, sobre os montes. Onde que é que o Senhor vai me colocar agora para estar cumprindo o propósito e para te servir? Então, essa foi a mudança de chave. Né? E naquele momento dos meus 40, vendo tudo isso acontecer, a minha mudança foi, filha, agora eu quero que você sirva dentro da sua casa. Esse foi o choque. O choque. E não foi pesado. Engraçado, né? Assim, você olha para trás, muita gente pergunta, você arrependeu? Fala, Deus, eu arrependo de não ter te visto antes. Uau! Não ter visto antes. Então, assim, de caminhar nessa leveza, né? De falar, Senhor, eis-me aqui. Sim. Nada mais importa. Nada mais importa. E nessa confiança de caminhar realmente segundo a direção que Ele tem para a nossa vida.
Então, aí, a partir disso, aí, o que aconteceu nesses 40? Porque aí vem, né, dessa trajetória, aí nesse momento a Alice fala disso, de suicídio, aí me retoma essa infância, esse período que eu nem lembrava desse sufocamento que eu vivia. Mas na hora que ela te falou isso, você lembrou? Na hora que ela me falou, não exatamente, porque essa memória a gente, né, não perdeu, mas assim, quando ela falou, eu não remeti ainda, só que ela falou uma vez, eu guardei. Então, e aquilo foi muito próximo de quando eu comecei a ouvir de Jesus diferente. A gente estava saindo da pandemia, em 2023. Então, a gente estava saindo e eu comecei a ouvir na internet mesmo, né, referências aí falando de Deus de uma forma diferente. E eu falei, mas que Deus é esse que eu não conheço? E eu comecei a ficar intrigada com a Bíblia. Eu falei, mas, gente, como que eu nunca li a Bíblia? Caru, eu ficava assim, gente, eu li tanta tanto coisa. De Vadimeco, que já leu tanto. Tanto de... Gente, o sentimento foi o mesmo. Falei, como? Constituição Federal. Quantas vezes teve que ler para passar nesses concursos? E na hora que eu vi... E quando eu descobri que no livro da Bíblia tinha um livro que chamava Juízes. Aí eu falei, não... E aí, só me aliviou a consciência quando eu cheguei numa colega um dia, recente. Perguntei, você sabia que na Bíblia tem um livro que chama Juízes? Eu olhei assim, né? Ela, não, tem. Não. Aí ela falou, não estou então sozinha. Tá bom, não estava sozinha na ignorância. E aquilo, eu fiquei intrigada. E eu comecei a ler, ainda não tinha decidido sobre a exoneração, mas foi tudo muito rápido. Em conhecer a verdade, né? A verdade de Cristo, que liberta. E aquilo mexer no meu coração de uma forma assim, de eu olhar para os meus filhos, que aí a Alice falou isso uma vez, em 30 dias ela falou isso 3 vezes. 2 na minha frente, 1 na frente do pai. E eu não estava presente quando ela falou. E nós morávamos aqui pertinho, numa cobertura, 32º andar. E a parte externa sem redinha. Misericórdia, né? Aí, na primeira vez, eu fiz de conta que eu não escutei, mas eu não sabia nem... Sabe assim, no horário, eu não comentei com ninguém, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu sabia que ela não ia fazer aquilo também, no meu íntimo. Mas eu ainda não sabia, eu só comecei a entender uma coisa assim, Senhor, coloca o meu coração onde precisa estar. E aquilo eu comecei a falar todo dia. Senhor, coloca o meu coração onde precisa estar. E eu trabalhando e tá. E nisso já estava chegando as férias deles, da escola, e as minhas. Eu antecipei, de tanta agoniada que eu fiquei. Antecipei férias. Ainda eu tirar lá pro dia 15 de julho. Aí eu consegui antecipar, pedi uma amiga para ficar. Antecipei essas férias. E o meu coração, quando eu via eles, eu apertava esses meninos de uma forma, cara, como se parece que eu nunca tive. Eu estava sendo mãe ali. A mãe de espírito estava nascendo. E eu apertava tanto que naquele mês, é muito surreal isso, naquele mês, meu peito produziu leite. O Lourenço já estava com 5 anos, a Alice estava de 7 para 8, eu produzi leite. Eu falei, pronto, eu tô grávida, achei que eu estava grávida. Falei, o que está acontecendo? E eu via eles assim, eu só escutava, comecei a escutar, né? Falei, gente, será que eu tô ficando louca? E Deus falando, esses filhos não são seus. Eles são meus. E era Deus falando. Era como assim, o que você está fazendo? A minha sensação era, eu ia para um lado, o Danilo para o outro, porque o Danilo sempre conheceu da palavra. Mas dentro de uma religiosidade. Então, eu vivia a legalidade do mundo, ele vivia uma religiosidade. E nesse momento, nós dois nos encontramos numa intimidade com Deus. A gente falou, ai Deus, você está aqui? Eu posso conversar com você todo dia, toda hora. Livre acesso. Livre acesso. Não posso fazer igual com o juiz, que tem que marcar para despachar. Quando atendi o advogado, já vou fazer reclamação aqui. Aí que tá juiz e advogado. Quando o juiz decide atender... Oi. Então, menina, aí, entendeu? Essa descoberta foi nossa. E aí, a sensação antes era, eu ia pra cá, ele ia pra lá, as crianças estavam no meio, perdida. Então, e Deus fala no meu coração, esses filhos são meus. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí, um monte de gente, já foi, logo depois assim, que eu converto, que eu pedi exoneração, um monte de gente me dava livro. Ah, lê isso. Menina, eu começava a ler, querendo um trem, e Deus falou, ó, enquanto você não ler o que eu escrevi, que eu deixei escrito para o homem, não é para ler o que o homem escreveu. Por quê? Porque na hora que você lê
o meu, depois que você lê a Bíblia, você entende. Com O certeza. espírito bate. Você extrai o que é, o que não é. Né? Então, Eu sinto o que você sentiu, assim. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha Chorava. vida. Nunca. É. E só que o que mais me doeu ainda, acredito que isso é uma das coisas que até leva a gente a fazer a faculdade de Direito, eu sempre gostei muito de ler, Sim. minha vida inteira. Então, adolescente, a minha mãe me dava de presente livros e mais livros e mais livros. Eu lembro que eu terminava de ler um livro, eu ia no armazém do livro e trocava um livro no outro, sabe? Aham. Então, meu avô morava lá do lado e aí eu ia pra casa dele e depois ele descia comigo lá pra gente trocar os livros. Então, eu sempre fui da leitura, sempre amei. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Quando o curso de Direito, pra pra mim, não trás, tinha, né? assim, Constituição Federal, eu já li inúmeras vezes, pegava o Vadimec, Código Civil, Código Penal, tudo que você puder imaginar. E aí, um dia, eu falei assim, gente, mas por que eu nunca li a Bíblia, meu Deus? Aí, como diz o Weber, né, nosso pastor querido, ele falou pra mim assim, a Carol é a única pessoa que eu conheço que ela começou a ler a Bíblia pra descobrir quais eram os seus direitos. Eu falei, Qual faz é, Deus? sentido. Eu fui ler que eu queria saber qual que era o meu Promessa, direito. promessa. E foi mesmo, sabe? Porque eu tava passando por uma situação difícil. E aí Adorei. uma mulher chegou em mim e falou assim pra mim, eu não lembro a circunstância, a maneira que ela falou, mas ela falou pra mim assim, porque isso e isso tá errado, porque tá na Bíblia. Pronto. Ela falou, Deus usou aquela mulher. Inclusive, o que ela falou não estava na Bíblia, tá? Eu descobri depois. Mas, assim, Deus Pra te usou instigar, aquela né? mulher pra me instigar, falando que tinha isso, estava escrito na Bíblia. Na hora que eu saí do encontro daquela mulher, eu falei, eu vou ler a Bíblia. Pegar a Bíblia aqui, eu vou ler ela Quero inteira. ver. Porque eu quero achar aqueles argumentos que aquela mulher falou que tem na Bíblia. Olha só. Porque quando eu ler a Bíblia inteira, eu vou voltar pra ela e vou falar assim, cadê? Me mostra aqui. Eu não fiz isso, né, gente? Deus quebrantou meu coração e eu não fiz isso. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, foi através disso e eu comecei a ler a Bíblia em 4 linguagens diferentes. Uma só não estava o você suficiente. Eu pegava as peguei versões, as 4 versões aqui, ó. Eu comecei em um ano, eu li 4 versões da Bíblia. E aí foi aonde Deus fez Você chorava. fez a transformação. Nossa, eu chorava demais, eu chorava. Porque aí, lendo, né, e bem nessa transição, versículos que saltavam, né? Sim. E aí um deles era assim, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E eu olhava e falei, gente, mas não é uma ordem inversa, não? Não, é onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E eu entendi que o meu tesouro estava lá fora, ganhando título, Então, era onde eu era. Não conta essa parte. Essa parte aí que você vai contar É spoiler, tá é dando uma spoiler. parte polêmica. Que inclusive eu acho que ninguém falou isso pra Dayana, mas eu vou falar. Vamos lá, todo mundo aqui já deve ter ouvido de um jeito ou de outro a história da Dayana, né? É. Deixou de ser juíza pra voltar pra dentro da sua casa, É. enfim. Na época que eu escutei a história da Dayana, escutei, né, não pela boca dela, não a história dela, o testemunho dela, eu escutei através de outras pessoas. Eu guardei meu julgamento, né? Falei, não vou julgar. Não vou julgar, vou me abster disso aqui, não quero saber. Mas eu confesso que na época que tudo aconteceu na sua vida, foi uma manchete, assim, né? Faltou sair no jornal nacional, porque eu lembro que todo mundo comentava sobre. Falando assim, ela era juíza, deixou de ser juíza pra virar dona de casa, pra ficar, pra ser mãe. Eu acredito que teve muitas pessoas que ficaram felizes, se alegraram, que entenderam, e muitas pessoas criticaram, né? Então, tá. Quando foi... Lembra um convite que a gente recebeu de uma palestra na Alego? Sim. Foi na Alego, não foi? Foi. E aí nós estávamos lá e assim, Deus usou a Dayana pra falar demais comigo naquele dia. Nunca te contei isso, tô contando agora. Tô Cada uma foi levar uma palavra. E na hora eu falei, meu Deus do céu, na hora que eu vi, eu não sabia que você estava também ali, né? Nas pessoas que iriam ministrar. E aí, na hora que eu vi, eu falei, nossa, vai ficar assim, totalmente
descomunhal, que eu vou falar com o que ela vai falar, porque a minha palavra eu quero que mostrar para as pessoas que, por exemplo, eu trabalho e concilio os pratos, e concilio os dois. Será que eu tô errada? Será que... Porque muita gente entendia a questão dela como a mulher não pode trabalhar, né? Então eu falei, e agora? Deus, faz alguma coisa aqui, Senhor. E eu comecei a ficar aflita naquele momento, sem falar nada pra ninguém. Não. Eu comecei a ficar aflita, que eu falei, e agora? O que as pessoas vão entender? Porque ela vai falar... Quem tá certo, quem tá Ela vai falar que tá servindo a Deus, nós somos da mesma igreja, inclusive. Meu coração ficou aflito. Falei, nós somos da mesma igreja, inclusive, e ela vai falar que largou a profissão dela como juíza pra ficar em casa, e eu vou falar que eu tô seguindo a minha, fazendo isso dentro de casa. Tudo. Deus, faz alguma coisa. Eu sei que eu falei isso aí, Deus, faz alguma coisa. Eu não sei porque que eu tô aqui, o Senhor fala. E aí, gente, é que vem o negócio. Foi a partir daquele dia aí, na hora que a Daiana começou a ministrar, ela falou uma frase curta, direta e reta, mas que naquele momento deu sentido para tudo no meu coração e principalmente para entender tudo que havia acontecido na vida dela. Ela falou simplesmente assim, olha, não se trata de que a mulher não pode trabalhar, de que a mulher não pode ter a sua profissão, não pode exercer a sua profissão. Se trata daquilo que tem prioridade no seu coração e daquilo que queima no seu coração. E aí foi quando ela começou a explicar. Ela falou assim, no meu coração queimava muito o meu título, a minha profissão, era algo que estava ali, né, em primeiro lugar na minha vida. Então, como aquilo era algo que estava trocando, né, tirando o lugar de Deus na minha vida, o lugar da minha família, eu tive que abrir mão. Foi algo que eu precisei abrir mão para poder voltar para casa, né, para colocar tudo em ordem. Gente, aquilo ali para mim foi o suficiente. A partir daquele momento, eu juro por Deus, se tinha algum julgamento, caiu por terra. Entendeu? Se tinha alguma dúvida, caiu por terra. Amém. Deus foi ali, né, e respondeu tudo. E aí eu passei a entender e, inclusive, falar para várias pessoas a respeito disso, sabe? Porque aí eu lembro que muitas pessoas me questionavam a respeito disso. Qual que é o papel da mulher? O papel da mulher, ela não pode trabalhar, então, segundo a palavra de Deus, se mulher cristã tem que ficar dentro de casa, cuidando do marido, dos filhos. Gente, não é isso. E depois que eu escutei a Daiane e o testemunho dela, para todo mundo que eu vou me apresentar, eu me apresento, que eu sou uma filha de Deus, filha amada, inclusive mimada. Eu sou esposa do Guilherme, que eu sou mãe e que eu sou empresária. Sirvo, né, a Deus. Sirvo a Deus na área que Ele me coloca, mas eu sempre deixo claro, inclusive na minha empresa, para os meus colaboradores, para o meu marido, que é meu sócio, que eu falo, olha, eu tô aqui porque Deus me colocou aqui para mim poder te ajudar, pra gente poder ajudar um ao outro, crescermos juntos. Mas a minha prioridade não é essa. Que fique claro. Eu deixo claro. Falta fazer um banner. Assim, a minha prioridade não é essa, e não é. Todo mundo sabe, no episódio até passado que nós gravamos aqui, eu falei sobre isso. Se eu tô na empresa, meu telefone toca, um filho meu fala assim, olha, o José, ele tá meio quentinho, acabou. Acabou a graça. Acabou, não. Eu fecho ali, ó. Podia estar ali o governador me esperando numa reunião. Eu falo, ó, um beijo, estou saindo, vamos marcar para a próxima, que eu vou ali socorrer meu filho. Então, para mim, para tudo. E é incrível, igual quando você falou com a mulher, você foi reivindicar os direitos na Bíblia, né? Porque isso é bíblico. A gente precisa só citar, né, o versículo, mas assim, onde estiver o seu tesouro, está no seu coração. Tanto que é incrível quando você começa a conduzir sua vida a partir do que realmente está na Bíblia. Está na Bíblia. Que aí eu entendi a Bíblia como um manual de vida. Isso foi incrível. Então, assim, aí nisso, na minha vida, realmente, o meu coração, os meus títulos tinham o meu coração. E por quê? Porque a sociedade, sabe? Eu acho que automático, às vezes. Foi conduzido, assim, né? Porque você gostava mais de estar no trabalho. Não, fui conduzida a dar muito valor ao trabalho, à diligência, né? A ser responsável e tal. E os meninos, sim, bem criados. Eu tinha não faltava nada. Não faltava nada. Só que chegava em casa, se o menino chorasse,
Eu falo, gente, mas por que você tá chorando? Menino, você comeu, você tá limpinho, você tá bem, você tá ótimo. Por que você tá chorando? E eu ficava agoniada. E teve uma cena que eu não vou contar. Não, você vai contar. Não vou. Vai contar aqui no podcast. Aqui a gente tem que contar tudo, né? Eu tive que libertar depois do que eu fiz. Coisas de mãe. Coisas de mãe. Amiga do céu, um dia... Eu não sei se também a gente... É um conflito tão grande na cabeça da mulher, porque eu amamentei os meus filhos com 6 meses. Com licença, maternidade, tudo. Eu podia ter desfrutado mais. Eu falo isso, porque eu não desfrutei mais desde ali da maternidade. Enfim. E aí... Você vê o homem saindo e vindo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. E como eu era muito ativa, e eu com aluno, com trem, com processo, com tudo, eu queria também. Falei, gente, mas eu já posso. Não pode. Não, tem que voltar para amamentar. Tem que voltar, entendeu? Então aquilo era assim, o meu tempo começou depois do segundo filho a ser dividido para 3. Né? Que eu não contava nem o marido nesse tempo. Então, assim, as minhas 24 horas não eram mais minhas 24 horas, né? O conflito que a mulher passa. Nesse momento, quando a gente, né, não entende essa maternidade, que é esse presente, né, esse privilégio que é, né, uma dádiva. Você entender a eternidade a partir de ser mãe. Enfim, e aí, o Lourenço já um pouquinho maior, enfim, um dia eu chego já de casa, não é que você chega cansado, mas a cabeça estava cheia, trabalhando. Você não cansa o corpo, mas a mente, né? E aí o menino chorando e chorava. Eu falei, mas o que você tá chorando? Sabe o que eu fiz? Em casa duplex, assim. E aí o Danilo não tinha chegado, eu tava sozinha com ele. Devia ser umas 9 horas. Tipo, o menino já era pra você estar dormindo. Já é, né? Eu falo assim, hoje brincando, eu sou uma chupada com eles. Não, a mamãe vai pôr você pra dormir, meu bem. Não, dorme tanto você quiser. Dorme. A gente sabe, a gente vê. Deus quebrando. Mas nesse dia específico, e aí, o que eu fiz? Eu não era de bater, não era a mãe, né? Psicologia positiva. Era. Eu falo assim, ó, acho interessante, né? Lá em casa só não funciona. O primeiro drone que o José viu voar foi a Havaiana. Você foi outra pauta, amiga. Vamos lá. E nesse dia específico, ele deixou ele ali chorando. Mas, gente, que vocês estão chorando, você já comeu. Entrei, eu falei, eu não entrava, não batia, nada. E aí ele não foi pro quarto dele. Eu falei, eu vou pro meu. E tranquei a porta e entrei pro meu quarto e comecei a chorar. Normal. E esse menino lá de fora, mamãe, você trancou a porta do quarto, mamãe. E ele chorava, aí que ele chorava mais. A Alice passava cartinha por debaixo da porta, mamãe, eu te amo. E aí que eu chorava mais, falei, gente, por que eu tô fazendo isso? E eu parece que, sabe, era um inconsciente, assim, o pai podia chegar e ver que, né, tanto que eu trabalhei hoje, sei lá, eu não sei o que eu queria mostrar. Mas você tava amamentando nessa época? Não, aqui eles já estavam maiorzinhos. Tá. Não, ele já tem aquela questão do porpério, né? De tudo que é uma loucura. Loucura. 2 para 3 anos, eu acho. E nessa história, só que não é só esse momento. Aí eu abri a porta e tal, saí. O Lourenço ficou repetindo 1 ano. Mamãe, isso é aquele dia que você trancou a porta? 1 ano, Caru. Aí eu fiz um curso de tipo de libertação. Depois eu perguntei como desbloquear uma criança, porque ele ia crescer com isso. No dia que eu recebi lá nesse curso, inclusive, falou assim, você vai chegar e vai ressignificar esse momento. Você vai chegar em casa, você vai fazer a mesma cena, vai fechar a porta e olha a sabedoria. E vai falar para ele abrir. E você vai falar para ele que o seu coração nunca mais está fechado para ele. Uau. Nunca, eu fiz isso uma vez, nunca mais ele falou disso. Nossa, aquilo foi libertador. Falei, o que esse menino ia virar? Olha o que uma mãe, né, às vezes até inconscientemente, não só esse tipo de ação, mas por isso que hoje eu falo, Deus, me clareia, Senhor, o Espírito Santo me conduza. A gente trabalha muito o perdão lá em casa, né? Fala, sem nem saber, fala que perdoa o irmão, fala que perdoa o outro. Eu falo que criação de filhos é só com Jesus mesmo, né? Porque sem ele não dá certo. Eu já vi tantos casos aí, lógico que não é na nossa pauta aqui, mas de mães que batem, de mães que não batem, e que às vezes a criança ela fica marcada por uma coisa tão assim, às vezes boba,
né, que aconteceu. Eu já vi casos, até familiares mesmo, da pessoa lembrava assim, jogar na cara da mãe uma coisa tão insignificante, baseada em tudo que a mãe fez, sabe? Porque tal dia, tal vez você fez isso comigo, você falou não, você virou as costas ou fez alguma coisa assim. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai impactar na vida do outro, né? Nunca sabe. A gente nunca sabe, principalmente de uma criança. Às vezes você tá tentando ter, inclusive, atitudes boas no seu ponto de vista, né? De acordo com aquilo que você recebeu, mas você tá deixando uma marca. Tanto é que a Liz mesmo não influenciou com isso. Nunca falou. Tal. E você foram os dois e um nunca falou. Repete, mamãe, aquele dia que você fechou a porta. Pra Liz, mamãe, acho que pra ela foi... Acho que já nasce da mulher, que você fechou a porta, tá descansando. Tô nem aí. Tô nem aí, tá tudo bem, fica do seu tempo, mãe. Eu ouvi uma frase, não deixe pra amanhã o que você pode deixar pra lá. Aí, tá vendo? Ó, o José, ele já fala até pro Guilherme. Quando ele me vê que eu tô um pouquinho mais nervosa, porque acontece, gente. Eu oro pro Espírito Santo, mas acontece lá em casa. Quando ele vê que eu tô um pouquinho mais nervosa, ele chega no Guilherme e fala, pai, deixa minha mãe no canto dela, que agora passa. Olha, sabedoria. Ele fala pro pai, deixa minha mãe no canto dela, que agora passa. Agora ela melhora. Ele já sabe como lidar comigo. Já tá dando curso, já tá dando mentoria. José, minha nora, vai me agradecer. Tá vendo? Já vai agradecer. Ele sabe respeitar o tempo certinho. Que lindo. Mas, Dália, conta pra gente agora, né? Que eu contei, revelei até o coração aqui a partir do dia que eu comecei a te entender que as prioridades na sua casa mudaram. O que mudou na Dayana hoje? O que mudou? Você largou, tomou essa decisão porque eu creio que não foi uma decisão fácil, por mais que ela tenha sido leve, né? Porque quando a gente tá com Jesus ali caminhando, o fardo se torna leve, mas as circunstâncias podem, né? Então, você largou e o que aconteceu? Então, assim, aí tem uma direção, né, espiritual para tomar essa decisão. Então, nesses 30 dias, tipo assim, foi no máximo 60 dias para tudo acontecer. E aí, nessa última vez que a Alice falou, né, pro Danilo também, dessa intenção dela, sei lá o que era, né? Aí ele me contou. E nisso eu comentei com ele. Nesse momento, falei: eu estou sentindo vontade de deixar de ser a carreira, o curso, até isso também, assim. Deixar de trabalhar e ficar por conta dos meninos. O que você acha? E aí tem um lado dele, né? De entender espiritualmente, porque ele ouviu da boca dela. Talvez se eu tivesse só eu contado, ele não teria entendido a dimensão que aquilo poderia impactar. Então, ele ouviu, eu não estava presente, inclusive é uma semana que eu viajei, a única vez que eu viajei sem eles, assim, que eu estava com a minha mãe, num tratamento em São Paulo, e aí ele ouviu dela. E aí, né, numa situação que ela falava, aparentemente briga de irmão, olha, tanto que é sutil. Era uma briga que ela tinha com o irmão, ciúme de irmão. E virou e falou, não, vou pular daqui. Só que ela não falava assim, vou pular daqui! Vou embora dessa casa! E aí eu fui entendendo, né, que lá em casa eu estava construindo o meu tesouro, né? O meu tesouro eram os títulos lá fora, CNJ, produtividade, não sei o quê. E dentro de casa eu estava com uma filha querendo morrer, um filho que tudo comia tinha refluxo. Comprava tênis, eu falo muito isso, tênis sem cadarço para ser mais rápido, a gente ser mais prático, para dar tempo de fazer as coisas, né? Duas coisas que a Daiane impactou na minha vida. Acabei de lembrar na segunda. A primeira foi aquilo, e a segunda, quando ela foi ministrar lá no Únicas, que ela falou do tênis sem cadarço. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Cara. Não foi nem de coração de maldade, é porque eu tinha mania, às vezes, de comprar o tênis sem cadarço pro menino. Porque eu achava bonito, achava legal, diferente. No dia que ela falou, eu falei, meu Deus. Nossa. E a gente ainda enfiava, né? Assim, do tênis, colorido, trocava os cadarços. Aí eu fui parar pra pensar, agora tudo já tá bem, já tá sabendo amarrar, ensinei ele na maior paciência do mundo. É uma conquista, né? Ele achou uma grande conquista. O máximo. Tão sutil. E aí, nessa história ali de entender o coração e orar naquele sentido simples, Senhor, então ocupar meu coração onde precisa estar. Antes de ver esse versículo, inclusive. Aí, eu voltei das férias, o dia decisivo, assim, né? Eu já estava ali lendo a Bíblia, ouvindo alguma coisa sem entender muita coisa. Porque, assim, é só senta e lê. Deixa o Espírito Santo revelar, né? Porque a gente não entende muita coisa no início, não.
Tem que persistir. Igual concurso. Tem que estar lendo. Oi, alienação do não sei o quê, do fiduciário. O que é isso? Aí, com o tempo, você vai endurecendo. E a Liz e os meninos voltavam de férias na segunda e eu também. E nesse dia específico, eu falei, eu vou decidir até amanhã. Ou que, né, que não vai acontecer nada, não vou deixar, ou vai deixar. Eu olhei para aposentar, eu ia demorar mais 15 anos. Nossa. Então, assim, né, e eu entrei muito nova no serviço público, mas mesmo assim, com toda, né, a questão da previdência, não era eu podia reduzir carga horária, podia, mas sabe quando o coração, eu sou muito intensa, no corpo, o negócio é... E aí, naquilo, eu falei, não, vai tomar o coração do mesmo jeito. Só que eu pedi para Deus falar comigo. Pedi. E aí, essa madrugada, né, do domingo para segunda, dormi nesse sentido. Falei, amanhã eu vou decidir. Aí eu acordo cedinho para arrumar os meninos para ir para a escola. E bem nessa manhã, a Liz vira para mim e fala assim, eu penteando o cabelo dela e tal, mamãe, eu não quero ir para o céu. Eu, uai, como? Filha? Hã? Da onde você tirou isso, minha filha? E hoje, assim, uma adoradora, que sabe a Bíblia de cabo. A Liz é uma das maiores intercessoras que tem lá. O trem mais bonitinho, né? Primeira fileira, tá ela ali, ó, intercedendo. E ela me solta um trem desse, assim, 6 horas da manhã. E eu só vejo a mensagem assim, filha, você tem livre-arbítrio. E ela, o que é isso? Eu falei, Deus, papai do céu, te quer do lado dele. Mas se você não quiser, ele não pode fazer nada. E guardei isso e tal. E minha funcionária, eu sempre falo, a Anete, ela sempre chega às 6 horas da manhã lá em casa. No nosso combinado, né? Ela me ajuda, organiza, vai adiantando ali. Nesse dia, ela nunca tinha faltado, ela nunca tinha atrasado. Nesse dia, ela não foi. E ela fala pra mim depois, me deu uma dor de barriga. Nossa. De madrugada, que ela não conseguiu ir trabalhar na segunda-feira. E eu já entendi, eu falei, tô entendendo. E aí os meninos foram pra escola, fui levar, então aí Deus no meu coração, né? E até esse processo ali de subir, falei, Deus, filha, você já me viu. Você já me viu. Agora a decisão, o livre-arbítrio é seu. Você quer ser juíza, que me conhece, cuidar da sua casa, ser juiz e mãe e tudo? Tipo, eu tô com você, você já me conheceu. Você quer, né, se entregar e se jogar e viver o sobrenatural, você já me conheceu. E aí, nessa decisão, né, eu fui conduzindo a casa ali, porque a casa estava bagunça no final de semana, e os processos, quando você sai de férias, é assim, ontem eu conversando com uma amiga, uma juíza, ela, Daina, tem 800 processos na minha tela ali. Tu quer vir me ajudar? Quer vir me ajudar? Eu falei, não, amiga, parei de julgar. Parei de julgar. E a decisão, eu sabia, assim, ia ser muito radical, muito, porque assim, não é para falar, financeiramente falando, né, profissionalmente falando, em termos de poder, de status, de tudo, então, assim, é um conjunto ali, de independência, de tudo, porque assim, ia cortar o salário, então exonerar, então viver dependendo do marido, porque aí até o curso eu perdi, sabe assim, a energia para movimentar, para conduzir as outras coisas que eu também fazia. Então, eu só queria viver aquilo com eles, né? E eu fiquei no coração aquele dia. E o Danilo, e aí? O que você decidiu? Eu falei, não, eu vou orar e daqui a pouco eu te falo. Ele foi trabalhar e eu só perguntei pra ele, o que você acha se eu pedir? Aí ele saiu assim, a sua decisão é minha. E aí eu falo pra ele, falei, você acha que os meninos vão sair da escola? Porque assim, financeiramente, a gente já morava bem, né? O carro, tal, essas coisas assim. Então, o que eu ia perder? Muita coisa do que era pra mim, assim, a minha bolsa nova, minha viagem, né, pra Europa, né, do período que eu não sabia quando que isso ia voltar. E esse ano voltou. Deus não faz as coisas pela metade. Não, irmã, 3 anos. Aí já entrou, e isso não tem meu coração mais. Né? E aí, o que acontece? Ele saiu só dando esse aval, a sua decisão é a minha. Eu falei, Deus, fala comigo. E aí eu sentei, peguei minha Bíblia, uma Bíblia que o Danilo me deu em 2008, que eu nunca tinha aberto. Nossa. Ela andava comigo para tudo quando era comarca desse estado. Andou. Fechada. Eu abro essa Bíblia. Aí eu falei, Deus, fala comigo. Agora. Sabe onde que eu abri? Onde? Juízes, capítulo 4, capítulo 5. História da juíza Débora.
E aí a palavra de Deus diz que Débora era, né, profetisa, ela tinha uma identidade com Deus, esposa de Lapidote, mãe, ou ela servia a Deus naquele tempo como juíza. E aí quando você vai para capítulo 5, que é o Cânticos, que ela e Baraque, eles, né, no tempo de iniquidade e tal, ela lidera com ele uma guerra, né, para libertar o povo. E aí em Cânticos ela vem cantando a vitória. E nessa parte, ela fala que ela deixou de ser juíza para ser mãe. Nossa. Aí ela fala, eu mãe daquele povo ali. Eu falei, gente, eu tenho que ser mãe do meu povo aqui. Esse meu coração, eu dividi, né? Que era isso, onde estava. Era como se, hoje eu vejo algumas pregações sobre o Isaac. O meu Isaac eu entreguei. Sim. E foi. E assim, eu vejo e não como teria um como entregar privilégio. o Isaac pela metade, tá, gente? Né? Tem como partir Isaac e entregar, não teria como. Entende? Assim, pra mim, né? A minha história, que a gente voltando, não era sobre... pode ser juiz e servir. Claro, tem várias amigas cristãs que servem, que estão lá, né? Levando Cristo. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. O mundo, o reino é isso. Chegar em todas as esferas. Mas a Dayana, não. E a Dayana precisava ver o processo, a família precisava crescer, o Danilo precisava crescer, entende? Que aí depois vem toda a questão financeira, né? Envolvendo ali toda a minha independência. Tudo mudou na sua vida. Tudo. Eu falei, não quer esse copo, eu quero. Eu vou, cara, dá licença que eu vou comprar, eu pago. Não, amor, você quer... Minha casa nova, me deu uma casa nova, saí dentro do apartamento, fui para uma casa incrível que eu falei para ele, falei, do jeito que você quiser, sabe por quê? Porque a vontade de Deus tá lá, um direito meu, a promessa, aí, eu comecei a reivindicar. Viu, né, Eber? Que não é só eu. A vontade, eu falava as promessas, que promessa? Que promessa? Eu também falava, onde tá isso? Cadê meus direitos, essas promessas aí? Quero saber, gente. E aí, né, a vontade de Deus para minha vida é boa, agradável, perfeita. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Foi nessa fase que recebi muitos, né, livros e Deus foi falando comigo. Aí eu decidi o dia em si. Então aí eu fechei a Bíblia, escrevi um decreto de exoneração. Que eu vou o Carlos ficou para trás. Me fala, o pessoal aí falou que você tava louca. Aí o dia passou tranquilo. Fui buscar menino, voltei, arrumei casa, não sabia cozinhar, fui queimar arroz, levar cachorro para tomar banho, fazer tudo que a Nete fazia, né? Que ela não foi trabalhar. Já começou bem. E eu já matei o serviço naquele dia, porque, né, o decreto de exoneração, o pedido ali estava escrito, combati o bom combate, encerrei a cadeira, guardei a fé. Guardei a minha fé, a minha hombridade, não me corrompi. Tá vendo? Não vendi sentença. Ou seja, encerrei aqui, e aí o dia passa e chega com 5 horas da tarde, Danilo. E aí? Eu falei, e aí eu tenho que ir lá no tribunal. O quê? Se decidiu, decidi, eu vou deixar. Ele até sentou, né? Falei, meu Deus, agora eu era com ele, né? Aí ele teve que nascer de novo também. Sim. Ali eu pari o meu marido. A mãe pariu lá atrás. Pari. Eu falo pra todo mundo que quando a mulher se posiciona para aquilo que Deus colocou ela, automaticamente o marido também, o homem também, ele tem que tomar o papel dele e o posicionamento dele. Nossa, não é? Ótimo demais. É assim. Não, menina, aí é uma logística, aí foi a Alice que é ir comigo, eu vou lá pra esse tribunal, e eu falei, gente, mas será que o presidente vai estar lá? Eu tenho que entregar lá na mão dele, porque ninguém vai entender o que eu tô fazendo. Ninguém nunca pediu isso. No mês que eu tava saindo, Caru, tinha 10 afastamento por insanidade. Por insanidade. Não, tô te falando, ficou 30 dias sem assinar meu decreto, porque eles queriam me passar por um exame de insanidade mental. Mas não, para a graça de Deus, porque eu cheguei no Danilo e falei, se você não se posicionar, se você não falar que é decisão da nossa família, eu vou ser passada de louco e Deus não tá sendo honrado. Sim. Aí esse homem cresceu. Aí ele, tipo, pode deixar. Tipo assim, aqui tem um sacerdote. Sim. Nasceu um sacerdote aqui, né? Aí ele posicionou, assinaram o decreto, tudo aconteceu ali, né? E aí eu fui entregar o pedido para o presidente do tribunal. Na época, tudo fluiu assim de uma forma com que eu falei, gente, o que aconteceu? Tudo aconteceu, o homem tava lá 5 e tanto da tarde. Eu falei, uai, tá aqui. Ele, não, Dana, entra. E eu, tá bom, cheguei e tal, entreguei ele. O quê? E a Alice do meu lado, minha mãe vai deixar de ser juiz.
Caramba, eu tô preocupada com o tempo. Não, pode ir que tá ótimo. Paula, avisa aí pra plaquinha. E aí, menina, sei que essa... Liz falou e ele pegou assim, guardou e falou, não, você tá brincando, que é isso? Que história é essa? Que loucura é essa? E o Danilo sabe? Seu pai vai saber agora, que eu tô indo lá avisar ele. Menina, pensa a parte mais difícil de toda a minha história. Imagina. Que o meu pai estudava até comigo. Estudava comigo. Meu pai vem da pobreza extrema, sabe? Assim, que aquilo era uma conquista da família. Minha mãe fazia pão de queijo enquanto eu estava estudando. Uma filha que é um pão de queijo, feita a cabecinha cansada, né, tadinha. Sabe? Então, todo mundo estava junto. Aquela conquista foi da família, aí, né? quando eu li também na Bíblia, para me seguir, se você não deixar pai e mãe, você tá honrando mais eles do que Cristo. Então eu tinha uma mensagem, eu tinha Deus falando comigo, eu pedi pro Senhor falar, né? Eu abri a Bíblia exatamente onde eu precisava ter uma revelação. Então eu fui em paz. Eu falei, não, é isso aqui, meu chamado é isso aqui agora, nada mais importa. Falei, Deus cuida. Aí, na pior das hipóteses, como diz, né? Eu tinha um AB. Na pior das... Na pior das hipóteses, tava eu lá. Eu ainda acalmei meu pai depois. Eu peguei a OAB e falei, pai, eu tenho OAB, tá? A OAB permanece. Permanece, tá na unidade, tô pagando a unidade. Tá em dia. Então, assim, aí, né, pra acalmar ele, porque ele ficou assim, tem a questão do status e tem a questão assim, não, o que vai ser da minha filha, né? Então, porque ele era assim, financeiramente falando, né? A questão é a inamovibilidade, a questão de irredutibilidade de subsídio. Né? Então tem todo um status ali que... De tudo, né? Assim, quantos pais hoje em dia a gente vê, né? Até quando a criança entra na adolescência, depois na vida adulta e faz faculdade, às vezes no exército, o pai fala, nossa, tudo que eu gastei. Porque todo realmente é um investimento enorme. Então, assim, a gente vê que gera uma frustração, né? Não, e a preocupação em si do que vai ser do que vai porque acontecer. aquilo era a segurança. E a minha segurança é Deus. Hoje, quando você lê Salmo, você fala, você não põe a sua segurança em nada. É Ele. Ele é a sua fortaleza, né? Então, tudo aquilo, assim, na minha mente estava muito claro, a decisão estava certa. E eu fui reconstruindo e comecei a ler a Bíblia. A partir de então, assim, num processo de capa a capa, que eu amo, né? Até hoje eu faço isso. Um ano eu leio todo ano capa a capa. Então, assim, aí aquilo foi me fortalecendo, porque eu oscilava em crer, não crer, em ler a Bíblia e falar, gente, o que é isso? O que é esse trem desses milagres, assim? E olha que dentro de casa eu vivi um milagre, né? De tanta coisa. Mas aquilo ainda eu precisava entender, né? Entender e ser direcionada, porque era outro mundo. É outra linguagem, oração. A gente foi orar aqui, eu falei, não, gente, a minha oração é mais simples. É tipo, Senhor, põe meu coração precisa estar. E é essa oração que Deus entende e atende perfeitamente. Minha oração é bem assim. Oração é bem assim. Eu falo assim, a oração, nossa conexão com Deus é muito mais fácil que você fazer uma petição, não é não? Amor, tá doido. Petição ali, ó, pra você redigir um recurso excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito. Não, eu falo com Deus assim, pai. O paizinho. Vamos conversar aqui agora. Eu tenho mania de falar isso. Papai, chega aqui. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vamos alinhar as coisas aqui, Senhor. Senhor, não. Ajuda meu coração. Bonitinho. Eu converso assim com Deus. Eu falo, Deus, às vezes tem hora que o Guilherme chega em casa e o José fala, mãe, você tá falando com quem? Falando com Deus. Com Deus. Tô conversando com ele nesse exato momento, José. Aí ele, então tá bom, mãe. E engraçado, eu passei do processo de incredulidade, né? Porque a minha visão era assim, Deus existe, mas ele não interfere na nossa vida aqui, não. Ele criou o mundo. Alguém criou esse mundo. Mas ele não interfere no que a gente está fazendo, não. Então, eu precisei, né, enfrentar esse vale da incredulidade. E depois eu entrei numa esfera de serva. Senhor, serva, Senhor, sou sua serva, Senhor, Senhor, Senhor. E eis que, aprofundando, entendendo mais, passando, né, pelas transformações, Deus chama e entende que a gente tem uma mesa, né, que Ele está servindo para os filhos. Sim. Então, assim, hoje, graças a Deus, essa revelação do reino, de filho, né, e só entender assim, mas para onde é que nós vamos hoje mesmo? Só me manda. Eu falo assim, de todas as histórias que eu já escutei, eu sou apaixonada por testemunhos, né? Porque eu acho que o testemunho edifica muito. Sim. E cada um teve a sua transformação, teve o seu momento, né?
Mas uma coisa todo mundo tem em comum. Todas as histórias que eu já ouvi de pessoas que se converteram, que tiveram algo na vida, assim, que tiveram um encontro com Jesus, todo mundo teve uma transformação. Tem gente. Não tem como, eu falo assim, até hoje eu não vi, não tem como Jesus entrar por aquela porta, pela porta da sua vida, pela porta da sua casa, da sua família, e algo não sair. Não sai. Verdade. Algo não ser transformado. Eu falo que quando Jesus... A palavra de Deus fala, né? Que quando a luz entra, então existem escuridão, existem coisas que são necessárias, que a gente começa a enxergar, na verdade, depois que a luz vem, né? Nossa. Então, na minha vida... Não tive o caso de ter que pedir exoneração de um cargo, mas também tive algo semelhante. Quando Jesus entrou na minha vida, eu tive uma mudança, uma transformação radical na minha vida, que eu passei por diversos momentos. Eu passei pelo momento das pessoas falarem que eu tava doida. Nossa, tive demais. As pessoas falassem, Carolina, não tá batendo bem da cabeça, não. Juro. Ou falava assim, em casa. Em casa era assim, ó. Hoje eu falo porque eu já liberei perdão para as minhas irmãs, para todo mundo. Mas eu chegava em casa e na hora que eu chegava era assim: pastorzinha chegou. Ó a pastorinha lá. Cadê a Bíblia debaixo do braço? Porque antes elas pegavam no meu pé, que eu vivia de blazer. E aí elas falavam, ó B. Tinha que ter um... Aí depois passou do blazer com a Bíblia. Aí era, ó pastora. Era o tempo inteiro me chamando de pastora ali dentro, sabe? Para ver se eu saía do sério. E a gente às vezes sai. Às vezes eu saía, sabe? Mas depois a maturidade. Hoje já com a maturidade eu falo assim, eu explico para as pessoas, converso numa boa, mas teve muita transformação na minha casa, teve muita transformação na minha vida. A começar a gente até falou sobre isso, de lugares que a gente vai, de lugares que a gente frequenta, então... Total. Eu nunca na minha vida, eu sempre perguntava para Deus assim... Eu comecei a expor a minha vida na internet, comecei a trabalhar com a internet do nada. Vamos dizer assim, eu não era, né, cristã e tudo, e eu comecei a postar a minha rotina, minha vida, falar as coisas da maneira que eu gostava de falar, sem meio termo, enfim, aí aquilo, pessoas começaram a se identificar, começaram a me seguir nas redes sociais, e aí foi crescendo. Só que eu sempre trabalhei, ou advogava, ou tinha a minha loja. Então, assim, a minha profissão nunca foi ser... Hoje o pessoal fala digital influenciadora, blogueira, seja o que quiser falar. Mas nunca foi essa. Mas devido a isso eu perguntava pra Deus, assim... Perguntava pra Deus pro além, né? Na época eu falava assim, gente, por que eu tenho esse tanto de seguidor? Pra que eu tenho isso? Pra que eu tenho aquilo? Que sentido faz isso? Uau. E eu não identificava o sentido daquilo ali. E aí teve uma época da minha vida, antes de converter, que eu, inclusive, comecei a ganhar um extra com isso. Uau. Eu não sei se era porque eu não queria fazer mesmo, eu não tava nem aí. E aí as pessoas, marcas, vinham me procurar pra você fazer um evento pra mim, assim... Eu jogava o valor mais caro que você pudesse imaginar. Eu falava, tanto. Que era pra pessoa falar, não quero, obrigado. Mas aí acontecia muito, a pessoa falava, então tá fechado. E aí, no mês, eu comecei a tirar um extra muito bom desses eventos. Mas muito bom mesmo. Chegou mês, assim, eu consegui tirar 20 mil. Sabe? Só fazendo evento. Eu fazia um evento aqui, fazia outro ali. Ia pra Brasília, já fiz um lá. Fazia outro em outro lugar. E assim, a gente tava indo. E eu lembro que meu marido falava assim, meu Deus, Carolina, você tem noção disso? Desse valor e isso que você tá ganhando fazendo isso e tudo mais, isso porque não é nem a sua profissão, porque eu tinha a loja, tinha várias coisas pra fazer, eu pegava isso pra fazer mais final de semana, final do dia, enfim. E aí, quando eu conheci a Jesus, que eu comecei a transformação na minha vida, Deus virou pra mim e falou assim, você não vai fazer mais isso. E aí eu falei, oi, não escutei, Senhor. Senhor, não ouvi. Manda não profeta. Ouvi o que é pra não fazer. Profeta. O que é? Não. Eu entendi errado. E aí, persisti. Fiz mais um. Marquei lá, nossa, não dá. Senhor, você é Satanás que tá querendo falar no meu ouvido aqui pra mim abrir mão disso. É Satanás, show Satanás. E aí, fiz mais um.
Nesse último que eu havia feito, eu terminei o evento, e eu nunca esqueço, eu terminei o evento, e aí eu peguei e liguei, fui pra casa, e eu tava com febre. E eu não tinha tido nada, não tava gripada, não tinha nada. Mas eu saí do evento com febre. E eu cheguei em casa e eu fiquei 3 dias de cama. Que isso? Eu não conseguia levantar da cama. Eu tive que ligar os pastores, pedir pra eles orarem pela minha vida, porque eu não sabia o que tava acontecendo. E deixa eu te falar, pra mim não levantar da cama, minha amiga me leva pro hospital. Você pode ficar muito preocupada com a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito ativa. E eu não conseguia, não tinha força, assim, o meu corpo... Eu tentava levantar da cama, meu corpo não levantava da cama, era um peso, era uma coisa assim, sabe, sobrenatural. E aí, com muita oração, depois que a gente começou a orar, eu comecei a entender que existiam ambientes no qual eu não podia mais estar. E aí, desde esse dia... eu orei pra Deus e aí eu fui e falei pra Deus que eu não faria mais, que todos que eu... Se eu fosse pegar algum hoje, eu ainda faço algum ou outro, mas eu não faço nada. Nada, nada, nada. O dia que você me vê em algum, você pode ter certeza. Fala, não, a Carol orou, tá tudo certo. Eu oro pra Deus e eu consulto a Deus. Talvez não é nem o mesmo. Se é você naquele ambiente. Isso. Né? Se eu vou fazer diferença naquele ambiente, se a palavra vai de Deus vai se proliferar ali naquele lugar. Ser instrumento dele que desde então, depois começou a acontecer. Mas, quando eu fiz, eu falo assim, que nada pode ser pela metade, né? E quando eu fiz isso, eu lembro que eu saí, e foi assim, ó, gente, eu decidi, conversei com o Guilherme também, porque era uma renda extra que estava entrando magnífica. Né? Tava dando pra mim fazer minhas coisas assim, nossa, me mimando, assim, ó, horrores. E aí, a partir de então, não ia dar mais pra me mimar, né? Então, falei com o Guilherme falou, se Deus falou pra você, amém. Então, que seja feita a vontade. O sacerdote posicionou. Então, eu parei, gente... Aí as pessoas às vezes acham que é fácil você cumprir aquilo que Deus coloca no seu coração. Gente, não é fácil. Eu acabei de orar pra Deus falando que eu não ia fazer isso. Eu nunca esqueci disso. Eu orei e falei, Deus, pois então eu vou cumprir, não vou fazer. Só vou estar onde o Senhor trouxer paz e tranquilidade no meu coração, que eu tiver a certeza que o Senhor estará lá. Passou 10 minutos, eu recebi a maior proposta que eu tinha recebido em toda a minha vida. Você tá brincando. A maior proposta de uma marca grande, ótima, me mandou lá, oferecendo, assim, um valor. Eu mostrei pro Guilherme, eu mostrei pros nossos pastores. Eu falei, gente, Satanás é tentação. Eu acabei de orar pra Deus e passou nem 10 minutos eu recebi essa proposta. Então, assim, eu lembro que os meses seguintes não foram meses fáceis. Né, fáceis, porque cortou uma renda, nesses meses a gente ficou como família mais apertados mesmo, então assim, teve toda uma reestruturação. Nossa, convites tinham muitos e eu comecei a falar não, eu explicava para as pessoas, falava, olha, infelizmente tal, eu explicava, eu tô passando por uma nova fase da minha vida e essa nova fase tem coisas que não entram mais. Então, a partir daquele momento, muita coisa na minha vida começou a mudar. Até convites, eu recebia muito na minha casa, lançamento de bebidas. Chegava na minha casa sempre, aí eu postava um recebido, uma coisa ou outra. De repente, eu comecei a ir um por um avisar. Olha, não manda mais pra minha casa, porque... Não bebo mais. Não vai dar isso, aquilo. Eu comecei a explicar, eu não faço mais divulgação disso, daquilo e tal. E aí as pessoas começaram a me achar louca, né? Falou assim, ela não tá bem, assim. Não tá bem. Mas eu estava apenas seguindo o direcionamento de Deus na minha vida também. E foi difícil alguns meses, mas... depois que a gente começa a entender, depois que a gente começa a servir... A gente não tem mais medo, né? Aí acabou. Medo de faltar, de nunca. Depois Deus abriu portas maiores, prosperou de uma forma assim, às vezes onde a gente não imaginava que fosse prosperar, porque às vezes eu poderia imaginar que aquele segmento que eu tava indo, se eu tivesse continuado, hoje eu poderia estar ganhando isso, poderia estar ganhando... É o pensamento que a gente tem, né? Que é escasso. Sim. Mas hoje a gente vê que não, que os planos de Deus são muito melhores. Deus estava querendo falar para mim assim, filha, não precisa se sujeitar a isso. Eu tenho algo muito maior, muito melhor para você aqui. E assim ele fez.
E quando a gente falou, né, dessa transformação de sair alguma coisa e entrar, é uma passagem também incrível. Quando eu li Jesus conversando com Nicodemos, eu falei, gente, que papo é esse? Aí Jesus vira para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fica lá perdido. Como assim nascer da barriga da mãe, entrar para barriga? Né? Ele vê no natural. E Jesus falou assim, não, você tem que nascer do Espírito. Então, quando você tem essa verdade, que você nasceu do Espírito, que você viu a luz, você não sei lá o que você viu, mas que você nasceu do Espírito, você não tem medo de nada, assim, você vai, só Deus direciona. Isso. Como que é? Pra onde que é? Né? Vai pôr na frente aí os passos, e cada dia dando mais segurança, né? Que a gente fala assim, nossa, você não tem, né, tá na balada, não, Deus sabe o que tá fazendo, tudo coopera pro bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Isso. Então você vai olhar para a circunstância e falar, não, tudo coopera, eu tô no propósito. Deus, o que é a mensagem? Por que isso? Por que aquilo, né? Então isso é incrível. E me conta, pra gente caminhar aqui para o fim, né? Eu quero saber de algo. Você se arrepende? Arrependo de não ter visto antes, né, Carol? Uau! Esse é o arrependimento. Então, hoje é buscar a plenitude, né? Buscar crescer em estatura, na estatura de Cristo. Perfeito? Ainda não, mas nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Não conta isso pro marido, ele vai na loja. Eu só lá em casa sei. E mas hoje com essa nova Daiane, com a Daiane posicionada em Deus, né? Seguindo aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua vida, com esse alinhamento, o que mudou na sua vida, na sua família? Tecnicamente, vamos falar assim de uma forma bem prática, né? Eu falo assim, em mim eu sei que mudou 3 anos, né? Se passaram, 3 anos e meio já. Eu passei esses 3 anos aprofundando a raiz. Então, eu sei que foi quando eu fui conhecer desse mundo, né? Desse sobrenatural. E mudou essa clareza da eternidade, mudou a certeza de que nós temos um manual, né, que é a Bíblia que dirige a nossa vida, mudou a certeza de você ser um com o seu marido, você entender que nós não somos mais, né, cada um pro seu lado, nós temos uma unidade e testemunhos, inclusive financeiros, quando a gente acessou nessa unidade, a certeza de direcionar as crianças no caminho, que a Bíblia fala, ensina no caminho, não ensina o caminho. Então a gente tem que estar junto com eles e todo dia, filha, olha esse milagre, olha o que Deus faz. Filha, olha o propósito. Tá no propósito? Então, assim, saber para onde nós estamos indo, saber de onde eu venho, para onde eu vou e quem eu sou. Esse, para mim, é a certeza de onde nós estamos caminhando hoje. Esse é o mais revelador. E em todos os aspectos, também financeiros, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, vou entregar para Jesus a minha vida, e eu não tenho coragem, porque vai faltar, igual você falou, eu entreguei, Deus abriu outras portas, tem um processo para enfrentar. Mas se a gente confia e entende que vai chegar essa hora, Deus posicionou meu marido de outra forma no mercado, que ele já atuava, só que com outra sabedoria, com outra visão, entender que ele é luz lá para onde ele está indo agora, né? E abrir porta mesmo, assim, nessa área. Para mim, financeiramente, eu sempre falei, Deus, será que eu ia mexer com curso de novo? Mas eu falei, Deus, mas tá tão tranquilo. Mas ele fará, filha, é um privilégio nesse momento, você está sendo uma privilegiada. Nasceu o livro, né? Alguns projetos que eu fico, Deus, é para eu falar alguma coisa na minha hora vaga? Porque aí, né, até então eu tenho quem me ajuda em casa, então eu tenho essa hora vaga, hoje que eu já li a Bíblia, que eu já conheço, que eu passei um processo de estudo, né, porque o tempo livre que eu tinha de manhã eu ia ler a Bíblia, eu ia dedicar, porque precisa de tempo pra gente conhecer também, né, a gente tem que dedicar, igual passar no concurso, vou passar no concurso, estuda meia hora por dia, não esquece. Não né? acontece. Acontece. E aí os meninos pegar na escola e ficar a tarde inteira até de noite por conta. Então eu né, decidi ficar nesse processo ali com eles nesse tempo, que eu acho que é muito precioso ali ainda e precisa amarrar muita coisa, né? Porque não é uma meia hora de qualidade, que eu acho que eles precisam ter um tempo junto ali puxando a rédea. Né? Então isso aí é essa entrega. Mas hoje é uma clareza, sabe? Aquela segurança, aquela certeza de onde você vai, que aqui Deus me trouxe, de servir, de quem você é, essa identidade, é incrível, você descobrir isso, você fala, Senhor, eis-me aqui, nada mais importa, e Ele provê de todas as formas, né, em todos os sentidos, você não tem mais dúvida, não tem medo nem de morrer, não tem medo de morrer.
Antes de você ficar tensa. Eu falei, não, o salário do pecado é a morte. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, você ama, Deus te ama. Eu falei, filha, você tá no propósito. Não tem medo mais de avião, cair de avião. Amém. Amém. Então é isso, né? Liberta a gente. Não, quais algumas coisinhas que eu quero que Deus me liberte. A gente ainda tem estou nesse processo aí, ó, de ser tratada no medo de altura, de avião. Mas aí toda vez eu lembro, né? Tô no avião, eu falo, peraí, falta essa e essa promessa de Deus que ainda não cumpriu. Tá fora. O dia que cumprir todas as promessas da minha vida, eu não entro no avião. Aí eu não entro. Não, e Salmos, Davi fala, Deus, os mortos não te louvam. Então eu não posso morrer, não. Quem vai te honrar, te louvar? E quando tiver uma promessa, eu tô dentro do avião. Mas o dia que acabar a promessa, aí eu vou ficar meio receosa. Aí eu vou falar, não. Outra. Aí vamos Tem ver. mais promessa. Ixi, a promessa é de 120 anos. Olha então, só. quando você tiver 120... Glória a Deus, estou preparada. Né? Nayane, pra gente encerrar, eu sempre faço uma pergunta pros convidados aqui, que inclusive aprendi ela na nossa igreja, você já tá acostumada. Então, mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui pras pessoas, eu quero saber o que Deus tem falado no seu coração nesses últimos tempos. Uau, que forte. Olha, vamos falar da minha última sentença? Isso. Que, na verdade, vem como um decreto, né? Deus tem falado muito sobre os decretos do céu. Então, qual que é a sentença de vida que nós estamos proferindo, né, na nossa vida e na vida das pessoas que estão próximas a nós? Porque o reino não é só sobre nós, não é só sobre nós nos garantirmos com os nossos direitos, né, na Bíblia. Ele vai muito além, ele vai sobre a gente levar para as outras pessoas, que foi o único comando que Jesus deixou para nós, né, da grande comissão. Vai e leva. Leva o evangelho, leva o reino para onde você for. Então, o reino é o transbordo, é viver esse transbordo, né? Falar mais dele. Eu acho que esse tempo, Deus está me chamando para um tempo como esse, né? Que foi o nosso tema de Lucas mesmo. Para um tempo como esse, para realmente falar desse testemunho de vida, de Cristo, de sentença de vida, né? Que nós temos que proferir na nossa e na vida das outras pessoas. Amém. Uau, amém. Glória a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você, abençoe seus passos, que você continue levando a palavra dele com esse testemunho edificante, né? Que mais vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. E não vamos deixar aqui, ó, gente, vou aproveitar para divulgar o livro dela, Minha Última Sentença. Vou fazer questão de ler aqui, ó, e conto pra vocês também. Seguem a Dayana lá, pra vocês conhecerem mais um pouquinho. Dayana é super estudiosa, algo que é bom que o direito traz pra nós, né? Então ela ensina muito sobre a palavra de Deus, pra quem quer começar a ler a Bíblia, né? Você fez até vários projetos, planos, né? De estudo. Então, pra quem tiver essa dúvida, vai lá que eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. E, Caro, interessante que o livro, assim, até na dedicatória, eu coloco assim, para quem é esse livro? Sabe, assim, para deixar isso bem claro, porque ele nasce de uma mensagem do céu. Então, eu tenho certeza que, né, foi o Espírito Santo revelando ali todas essas, né, toda a minha trajetória e o que eu trago aqui do ensinamento. E a dedicatória são três, é como se fossem 3 nichos, né? 3 públicos ali, porque eu tenho o pessoal do direito que eu honro, né? Tudo que eu vivi ali, aquela história, aquele amor que eu tinha, né? Pelo tribunal, pela justiça do homem, ele foi revelador. Então, esse livro fala muito, fala com o concurseiro, porque eu tenho técnicas ali de como eu passei aos 23 anos de idade, juíza mais nova, estudando 6 meses, né? Então, é técnica mesmo, é como estudar, porque não é sobre ser, né, uau, extraordinária, não, normal, pessoa normal que se dedica e alcança um objetivo. Então, eu tenho essa fala e eu falo muito com a mãe também, né, nessa nova etapa ali desse peso, desse fardo, desse feminismo. Então, a mãe também que busca, né, entender um pouco esse propósito ali também na maternidade, as que não querem nem ser mães, né? Então, eu falo um pouco nesse sentido. E por fim, eu falo com esse
com esse povo que tá perdido. Eu falo, Jesus, eu olhava a multidão e falava, tudo ovelha perdida, esse povo tá tudo perdido. tudo ovelha sem pastor. Então, assim, é quem, né, não sabe de onde vem, para onde vai e quem é, né, nesse mundo aí, esse mundo tão cheio de, né, enfim, de questionamentos, tão de medos. Sim. E é esse povo também. Então, a minha última sentença, na verdade, ela vem como uma primeira. Né? Vem como uma primeira de vida e na vida das pessoas também, que é o que eu oro para que esse livro seja. Amém. Né? Instrumento de Deus aí. Creio que será a bênção. Já está sendo, em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua participação, por trazer aqui, né, contar o seu testemunho, sua experiência com o Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando. E você que ficou aí até agora nos assistindo, eu peço que você encaminhe esse episódio para várias pessoas, né? Manda para todos esses públicos que a Daiana falou aqui do livro, inclusive. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui conosco. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Um beijo.